Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo bom? Hoje estamos aqui com a Lynda Boyd, com nossa convidada. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui marcando o nosso momento, a nossa história com essa maravilhosa live. Muito obrigada. Okay, so we are live with Lynda Boyd. Thank you so much for being here and our special guest for the night. Thank you. You're welcome. Happy to be here. Nessa live, essa live fica gravada, você pode assistir essa live depois. Essa live você também pode escutar a próxima semana no podcast, que ela é transformada no podcast, que você pode escutar no seu Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, e você pode escutar essa live. E se você também quiser nos ajudar a trazer mais convidados, a produzir mais conteúdo, você pode nos apoiar seguindo a gente aqui, se inscrevendo no canal. Não se esqueça de se inscrever, você pode mandar sua pergunta aí no chat, né? E você também pode nos apoiar assinando picpay.me/nerd tatuado. Faça essa ajuda que a gente vai trazer bastante conteúdo. Seja bem-vindo, Zé Renato, Elizabeth, que é a nossa amiga, nossa tradutora aqui, maravilhosa. Muito obrigado por mais uma live, Elizabeth e Zé Renato. Yes. Valeu, boa noite, Faustino. Liz, boa noite também. Good evening to all. Yes, the answer is yes. Perfeito. O Rafael já está chegando aqui no chat. Aqui, a gente pode mandar suas perguntas, seus comentários, vai compartilhando o link. E a primeira pergunta, Liz, que a gente vai fazer para ela, né, que é clássica, que é de que forma veio a oportunidade, né, de ingressar no elenco de Virgin River. O Virgin River, né, como alguns comentam. Yeah, so Lynda, our first question is a little classic. How did the opportunity of being in the cast of Virgin River come out? Okay, it's a funny story. I had just finished doing a live theater play with the woman who plays Connie in Virgin River, Nicola Cavendish. We are old friends, right? So we did the play. She auditioned for the role of Hope. I auditioned for the role of Connie. And that's how I got Lily. I didn't audition for Lily. Ok, então ela disse que foi uma história um tanto quanto engraçada, porque ela tinha acabado de fazer uma peça de teatro com a moça que faz a Connie, que é a Nicola Cavendish. Elas são amigas de longa data, e na verdade a Nicola tinha feito a audição para o papel de Hope, e ela tinha feito a audição para o papel de Connie, só que acabaram, e foi assim que ela acabou como Lily, na verdade. Yeah, Olha, perfeito, já começamos com as curiosidades. Incrível. Gente, lembrando, no caso, nós estamos aqui, como o Faustino falou no início, com o apoio da Elizabeth, que é a nossa professora de idiomas também. Você pode procurar o trabalho dela lá no Instagram, vai aparecer o @ e também o cardzinho, tanto da Lynda também para você seguir ela no Instagram, nas redes sociais, e as nossas redes sociais também, @Ntcast, site ntcast.com.br. Diariamente tem lá críticas, notícias, para você saber tudo sobre o universo aí do cinema, do streaming, da TV, enfim. Faustino, pode ir para a próxima. Sim. Quando a Lily foi apresentada para você através do roteiro, o que mais te encantou nesta personagem? Okay, so what did you like the most about Lily when she was introduced to you through the script? Well, okay, I've never in real life had a baby. And Lily has 5, if you include Chloe, right? So that was an interesting part of it, was to play someone like that who had, a person who'd had a baby. I actually adopted my nephew when he was 8, and I raised him as my own. So I never felt the need to have more babies. So yeah, it was interesting to try to play that. And I never grew up on a farm. I grew up in Vancouver, in a city. So it was nice to experience what farm life might be like. Oh, that sounds nice and very interesting too.
Então, gente, ela disse que uma das coisas mais interessantes é que ela nunca teve bebês dela mesmo, que ela adotou um sobrinho quando ele tinha 8 anos, então ela foi responsável pela criação dele, mas que ela, de fato, nunca teve filhos e nunca sentiu a necessidade por isso, apesar... E ali ele tem 5, não é contando com a Chloe. E também a experiência de viver numa fazenda, já que ela cresceu em Vancouver, então cidade grande, né, uma experiência muito diferente. Maravilhoso, incrível. O Marcos Kelly chegou aí, né, tá falando aqui, já cheguei. Marcos, vai compartilhando o link, né? Eu sei que você já é inscrito no nosso canal, divulga para o pessoal se inscrever, compartilhar também, dar o like aí de vocês, tá bom? A próxima pergunta aqui, que é bem interessante, Liz, é sobre as cenas, né, que envolvem muita carga dramática. Se ainda é um desafio para ela, que tem tanta experiência, né, tantos anos de carreira, mesmo sendo uma atriz, no caso do porte dela, se ela consegue desvincular rapidamente da personagem ao sair do set, ou o emocional, de certa maneira, ainda fica ligada, né, durante um tempo entre a personagem e ela como atriz. Right. So, Lynda, even being an experienced actress, is it still a challenge for you when a scene involves too much drama, like too many emotions? And after these scenes, can you easily leave the character when you leave the filming set, or do you keep connected with those emotions for a while? To be honest, when the producers told me about what my story would be, I wasn't very happy because I've lost 2 siblings to cancer. Oh. So I didn't want to talk about it anymore, let alone experience it. So what I did to help myself was, as soon as they all cut, I have fun, laugh, laugh, laugh. Try and have fun. And it balanced the sad with joy. I see. Well, I'm sorry to hear that. Life, right? I think yeah. everybody's by that disease. Yes, I see. That's a big problem. Então, gente, ela disse que especificamente para o papel de Virgin River foi um pouco complexo, porque ela perdeu, quando os produtores contaram, né, falaram para ela o que ia acontecer, da história, ela ficou um pouco chateada porque ela já perdeu 2 sobrinhos para o câncer, então era uma coisa sobre o que ela não queria falar e que dirá ter essa experiência da, né, enfim, ter que viver essas emoções de novo, e que o que ela faz para, assim, especialmente por causa disso, é tentar se divertir. Assim que a filmagem acaba, ela vai fazer alguma coisa para se divertir, que é para se livrar desses sentimentos. Perfeito. Eu acho que deve ser por isso, então, que talvez não se aprofundaram tanto, né, Liz, no caso, no papel com relação ao câncer, de mostrar a questão do tratamento, aquela coisa toda, que se a gente for ver a 3ª temporada, a despedida da Lily é uma coisa assim, singela, triste, mas ao mesmo tempo até bonita. Né? A gente vê a personagem, ela vai dormir, ela fala para a filha dela que vai dormir, né, e de repente ela não acorda mais, né? Então não tem aquela parte de ver o sofrimento, ela se despede das pessoas, o que é algo interessante de se ver, né? Tipo assim, criou toda uma carga dramática até interessante, no caso, para a trama. Se puder resumir isso para ela, fica o nosso elogio em relação a isso, ao roteiro e à atuação dela, claro. Né? Yes. Well, so we were here wondering if that's why there were not many details about the disease and the treatment in the series, but... Okay, you know that, because if you remember, I didn't tell anyone. I told no one that I felt sick. I went to another town and found out I was sick, and I kept it a secret. So that's why you never saw me getting treatment or going to a doctor, because I left Virgin River and went to another place because I didn't want anyone to know. Yes, então ela disse que foi justamente isso, né? No enredo da série, ela foi para outra cidade para pegar o diagnóstico e manteve em segredo e ninguém sabia disso. So we were actually very happy in the series, like because we were not happy about the situation, but the form as it was treated, the farewell of Lily, that she says that she's going to sleep, and then she gives her goodbyes to the family and then passes away. That was all very beautiful and very emotional.
I cried watching it. And it was me, but not me, Yeah, I was like, and my funeral, I was like, I see. That's fun. I imagine it's an interesting feeling to watch yourself in that scene. Well, because it wasn't me, right? It was this other person. So I felt for her and I felt for her family, and it really upset me. I was bawling my eyes out sitting out on the patio. I see. Então, gente, ela disse que não, acho que vocês entenderam essa parte, né? Que ela disse que ela mesma chorou assistindo a cena da morte da Lily, do funeral, e que é uma situação interessante, né? Imagino você se assistindo e chorando. Imagino. E a personagem merecia aquela despedida, já que queria esse final triste para ela, merecia uma despedida bonita, como foi mesmo, assim. A gente ficou realmente, assim, a série toda ela é encantadora, né? Então não tinha como, assim. E ela, a Lynda, assim como ela tá agora sem maquiagem, rosto limpo que a gente vê aí agora, foi como ela apareceu na série. Mesmo doente, ela continuava com aquela beleza natural de mulher de campo, daquela senhora que cuida da família, que se dedica, né? Não teve aquela questão assim da coisa ficar magra, raquítica por causa da doença de químio. Então acho que foi uma leveza legal que a série pegou, já que a série é tão familiar também, né? É uma série para toda a família assistir. Enfim, só se quiser passar isso para ela, se não quiser, não tem problema não. That's it. So yes, we were still commenting about how lightly the team was treated and how beautiful Lily remained until the end. Yeah, I guess that's how they wanted it, the writers. That's it. E aí, gente? Quais são as maiores lembranças de bastidores e aprendizagens da vida que você pode destacar nessas 3 temporadas da série, desempenhando o papel da Lily? So what are the greatest backstage memories and life lessons you acquired along the 3 seasons in the role of Lily? What were the first part was behind the scenes. Yes, behind the scenes memories. Memories. Like interacting with the cast and... Oh, yeah. Okay, so I think the most fun I had was with the ladies in the knitting circle, because I know them all. I've known all of those women for years, because we're all Vancouver actors. And 3 or 4 of them are really good knitters, and myself and Christina are terrible knitters. So that was always fun, because I found like buttons and things to organize, because I didn't want to knit, because I'm terrible. I just can't do it. Anyway, so that was fun. We laugh a lot. Laugh. Let me think, what else? Oh, the scene when I'm walking with Tara. This is really funny. We had the horses, right? We were walking our horses, and the camera was on her, and I'm talking to her, and her horse took the biggest poop. They're going, you're okay, cut. They cut. And she goes, is it raining? She thought it had started raining, but it was the sound of the horse poop. Okay. That was definitely a good story. Então, ela gostou muito de um clube de... como é que chama? Knitting, que é tricotagem. O pessoal fez um círculo, né, de tricô com as atrizes. E ela conhecia todas aquelas pessoas, então tinha algumas que eram muito boas, e ela e a Cristina eram péssimas. E ela disse que ensinou algumas coisas a ela, né? Tentar organizar, para colocar... aprender a colocar botões, essas coisas, mas que ela não gosta, porque de fato ela disse que não leva jeito para isso. E que teve essa cena da série em que ela está andando a cavalo com a Tara, e que a câmera estava na moça, né, que interpreta a Tara, e o cavalo desta moça fez assim, resolveu que era hora de ir ao banheiro.
Número 2. Naquele momento, número 2, naquele momento, e que o som foi tão alto, assim, mas foi uma quantidade tão grande, o som foi tão alto que elas acharam que tinha começado a chover. Oh my God. Então ninguém aguentou, todo mundo começou a rir. Is it raining? No. Imagino. Gente, assim, o clima rural é tão bonito de Vancouver, né? Assim, é uma mistura de cidade com rural, aquelas montanhas, assim. É igual que a gente falou aqui, no caso com a Bethany, né? A gente elogia na região, que ela também é daí, é de lá, enfim. A Central Nerd Board Games chegou aqui, nosso companheiro de sempre aí, no caso, que é o Kim, que acompanha nossas lives. Valeu, Kim. O Rafael Assis está falando aqui. Manda um abraço para a Lynda, que sempre dá um pulinho aliás, que sempre dá um pulinho nas séries que todo nerd já conhece, né? Igual Supernatural, Arrow, Smallville, Arquivo X, né? Que é algumas que ela participou de episódios, enfim. Mm-hmm. Oh, your fans are sending you hugs. Oh, good. Awesome. Because you participated in many series that have superheroes like Supernatural, Arrow, and Smallville, so that's probably why you have so many Brazilian fans too. Well, as a matter of fact, tomorrow I'm going to audition for Superman and Lois. That sounds good. You know that show? You know this one? Yes. Oh, okay. Yeah. Ok, então ela disse que amanhã vai fazer uma audição para Superman e Lois. Então. Gente, olha que novidade, olha que exclusividade. Vamos postar essa notícia, né, Faustino? Lá no feed. Uau! Me arrepiei aqui agora. Estamos arrepiados com essa notícia. We're all very happy. You hope to get it. Yeah. E a nossa torcida já, Liz, para ela passar, porque não é possível, né? Qualquer papel ela faz super bem. Sim. Cool. Vai lá, Fausto. Quer fazer assim ou eu faço? Além da história de amor, acontecimentos considerados similares ao de algumas famílias, como, por exemplo, a insegurança de uma mulher de meia idade, já com a filha adulta, gerar outra criança, seria a receita de um sucesso de Virgin River ao redor do mundo? Right. So, in addition to the love story, would events considered similar to those of some families, such as the insecurity of a middle-aged woman with an adult daughter giving birth to another child, be the recipe for the success of Virgin River around the world? Would be the recipe? Is that what you said? Yes. What would you say is the recipe for the success of Virgin River? Well, I think the characters are really well defined. You know, there was a whole bunch of books by Robin Carr. So it felt like these characters were already had a life. I don't know if that translated to the screen. Personally, I've worked with Tim before, both as an actress working with another actor, and he directed me in a movie one time. I've worked with Alexandra Breckenridge before in She's the Man. So I just felt really comfortable with everybody. So I feel like that sense of community translated to the screen. Does that make sense? Yes, I think so. It's like the theme worked very well together. Yeah, because we already, and all the directors, I had worked with all the directors before. So there was just a real familiarity going to work on the show so it was a very comfortable place to work. Even during COVID, believe it or not. Oh, that's important. Ok, É. então ela disse que acha que os personagens já tinham como se já tivessem uma vida, né? Porque tem vários livros publicados de Virgin River e como eles são muito bem escritos e além isso provavelmente cativou muito a audiência, mas também que ela já tinha trabalhado com os produtores e os diretores e vários daqueles atores também já tinham trabalhado juntos, então foi se desenvolvendo um senso de comunidade com o elenco e a produção, e ela acha que isso
acabou sendo levado para as telas também, deixou todo mundo se sentindo muito confortável, né? Aquele senso de família mesmo. Yeah. Com certeza, passou isso mesmo. O Rafa tá falando aqui, muito bom saber disso, eu tô acompanhando a série e adorando, né, que no caso é a Superman and Lois, né, que ela falou que vai fazer o teste, a audição amanhã de elenco. Inclusive, Rafa, já aproveitando que ele é da nossa equipe, tomando a liberdade aqui, se puder tirar o print aí, no caso da nossa live aqui, e já manda um texto pro Faustino já pra gente colocar no feed, né, que na live, durante a live, ela deu essa exclusiva pra gente aí. Se quiser montar o texto, Rafa, fica à vontade, manda pro Faustino pra ele publicar lá no Instagram e no Facebook, tá? Kim, a sua pergunta vai estar na número 10 aqui, que a gente vai fazer da pauta, e eu vou lembrar dela, que tem tudo a ver, e a gente já emenda na sua pergunta sobre Premonição 2 aí, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui agora a número 6, Liz, para ela, que veio do Instagram, lá do direct, se teremos a possibilidade de, pelo menos, ver a Lily em flashbacks na próxima temporada, de preferência inéditos, né, já que a série foi renovada para a 4ª temporada. Okay, so Lynda, this is a question that came in our direct when we announced the live. Is there a possibility of seeing Lily at least in flashbacks during the next season as the series was renewed? Was it officially? Yes. Okay, because I don't hear anything about it anymore, just because I'm not in it, right? So I didn't know that. It would be great if they did. And I know it worked really well with Mel's husband who died. Mm-hmm. They did a lot of flashbacks with the character of Mark. I think that was his name. Yeah, Mark. So hopefully, I haven't heard anything yet, but that would be great. Ok, então, gente, ela não sabe porque nada foi dito a ela, mas isso já funcionou na série antes, né, com outros personagens, e funcionou muito bem, mas até o momento ela não tem informações. Estaremos aqui torcendo. Estaremos torcendo aqui, vai que acontece, né? A gente quer ver ela em tudo, nas duas séries se possível, né? Tem uma pergunta. Saiu até, no caso, um rumor, no caso, só aproveitando, que a Alexandra, que é a protagonista, que também fez The Walking Dead e tá em This Is Us ao mesmo tempo, que ela vai não vai estar na 4ª temporada para se dedicar a This Is Us, né? Mas eu acho que isso no caso, não cai, não é? Acho que é só um boato mesmo, porque, no caso, a série precisa da personagem da Alexandra, que é a protagonista, né? No caso, a Melissa. Então, assim, eu acho que a Netflix vai dar um jeito de conciliar aí, no caso, a agenda da protagonista, porque senão, se não tiver protagonista na 4ª temporada, acho que vai dar um pouco de recaída, mas vamos ver do que vai dar. Vai lá, Faustinho. Teve uma pergunta aqui do Twitter, como é morar e trabalhar em um lugar de paisagens tão belas que exaltam a natureza? Oh, so this question came from our Twitter fans. How is it like to live and work in a place with such amazing landscapes and nature? Oh, well, a real gift, and we're really fortunate. And truthfully, like I go hiking a lot in the mountains because it's 10 minutes from my house to go to the mountains and hike. I'm just really lucky to live here. I think a lot of people feel that way. The Jack's Bar, the exterior of Jack's Bar is about an hour and a half from here. Another beautiful area, just north of Squamish. It's called Brackendale, and it's famous because there are so many eagles that nest in that small town of Brackendale. Anyway, so there's just Vancouver, supernatural British Columbia. That's what they call. That's the sort of tourist thing, because it's super natural. Right? Oh, right? Yeah. that was a nice pun. Yeah. Not to be confused with. Okay. Okay. Oh, yeah. Então, ela disse que é um verdadeiro presente da vida morar num lugar como esse, porque ela, de fato, gosta muito desse contato com a natureza, ela gosta muito de fazer trilha, caminhadas nas montanhas que ficam a 10 minutos da casa dela, porque não é? Uau! Uma pessoa que tem esse privilégio. Então, ela se considera com muita sorte de morar num lugar assim. E ela falou também que o bar do Jack, que fica em Brackendale, uma cidadezinha chamada Brackendale,
Fica a 90 minutos de onde ela mora, então é perto, tá, gente? Para os canadenses, isso é perto. E que é um lugar maravilhoso, famoso porque tem muitas gaivotas, muitas gaivotas, e eles têm um turismo lá bem voltado para a natureza, que eles chamam de supernatural. Então eles fazem esse trocadilho, que, se tratando da natureza, é de incrível. Gente, outra curiosidade que a gente ficou sabendo, sim, que o bar do Jack, né, no caso existe, é fato, é verdade, né, que faz parte de lá. Coisa legal, e realmente é diante de um mar lindo, assim, meu Deus, que aquelas paisagens, assim, você fica besta. Se você não gostar da história, vai gostar de ver as paisagens que tem lá. A pergunta do Facebook, Liz, que veio pra gente aqui, é para ela contar um pouco pra gente da relação com a música, né, que ela tem, que também envolve instrumentos e dança, né, que ela gosta bastante, e tem isso também como habilidade no currículo dela. Oh, so that question came from Facebook. Can you tell us a little about your relationship with music, which involves instruments and dance? Oh, yes. I grew up dancing from the time I was 5. In fact, Terrell Rothery, who plays Muriel, her and I used to take tap dancing lessons together when we were teenagers. That's how long I've known her. And then I traveled with bands because I was a singer as well. I write music. I've sort of, but eventually I felt like I had to pick one or the other. Go really good, hard with music or with acting. So I picked acting. Also, because I lost my voice singing in nightclubs 6 nights a week. I lost my voice. I got nodes on my vocal cords. Yeah. So acting made sense. I see. I could still talk. That makes a lot of sense. Então, ela disse que começou assim nesse ramo artístico com 5 anos, ela começou a dançar e, de fato, ela fazia sapateado na adolescência com uma das atrizes da série também. Então, ela conhece muito o pessoal há muito tempo. E ela também já foi cantora, ela já viajou com bandas, fazendo tours. Só que em algum ponto, chegou um ponto da vida dela que ela teve que escolher se especializar em alguma das coisas que ela fazia, né? Entre dançar, cantar e atuar. E ela escolheu atuar, mas também teve o ponto que ela acabou criando nódulos nas cordas vocais, porque ela cantava em clubes noturnos, né, em boates, em casas de show, 5 noites por semana, né? E assim, ela não consegue mais cantar, ela acabou perdendo assim, essa voz, mas falar ela ainda consegue, então atuar foi uma boa opção. Para nossa alegria, sim. Né? Vai lá, Fausto. Essa pergunta veio via e-mail. Já tinha lido ou leu depois a versão literária de Visions Rivers, do romancista Robin Carr? Se sim, qual da sua visão de leitora e de escritora sobre a obra? Alright, so had you read the novel Virgin River by Robin Carr before the series, or did you read it after getting involved with it? I've never read it. Never. Not even after the series? Don't tell anyone. Sinceridade verdadeira. Okay, so the next question will be what's your opinion about it, but let's let it go. Então não, ela pediu para não contar a ninguém que ela nunca leu os livros, tá, gente? Sim, perfeito. Assim como a gente não vai divulgar, espalhar, que ela deu exclusiva pra gente, que ela vai fazer o teste amanhã pra Superman de novo. Enfim, agora a 10, eu vou pegar aqui, emendar na pergunta que tá no chat, Liz, do Kim, né, do Central Board Games, mas a nossa é assim, começa assim: o que mais é divertido de fazer pra ela e por quê, né? Filmes românticos como Um Lugar pra Recomeçar, terror igual Premonição 2, ou ação tipo Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio e Punho de Aço, né? Aí, emendando a do Kim, ele pergunta como foi atuar, no caso em Premonição 2, se ela curtiu a ideia do filme, se faria mais filmes assim, né? Okay, so we have already a question from the audience. One of our questions was,
which genre is funnier to participate in and why? Because you made like romantic movies as Unfinished Life and horror movies as A Final Destination 2, and also action movies, Fast and Furious and Iron Fist. So which one do you think is funnier? Sorry, I didn't understand the first part of the question. Oh, Which is which funnier, genre? more fun to do? Yes, exactly. Oh, okay. Actually, Final Destination was really fun. It was a very fun movie to do. Lots to do with our director, who was a former stuntman in Hollywood, and it was his first directing job. And he was such a cool guy, and we just had 3 months of a lot of laughter. Yeah, I mean, the fact that I got my head cut off in an elevator, and then, you know, there's lots to laugh about. We had a good time together on that one. And it didn't seem like, I don't personally like horror movies myself. I don't watch them. But that one had a bit of sort of comedy to it. Just all the different deaths on that movie were kind of bizarre, right? I got killed by a man with hooks in an elevator. Like, really? Oh, okay. That's true. And would you like to make more movies like this? Oh, sure. Absolutely. Yeah, absolutely. Why not? I like that. Alright, então disse que definitivamente o Final Destination, né, o Premonição foi o mais divertido porque tem muitas coisas bizarras por causa das mortes bizarras, não são mortes qualquer, né, que ela mesma foi morta, um homem com um gancho no elevador. Nossa, eu me lembro, meu Deus do céu, são essas coisas bizarras, assim, e ela acha que boa parte da diversão de fazer esse filme é porque o diretor era um dublê de Hollywood. Olha. Então ele tinha bastante experiência em fazer essas cenas de ação, e ela disse que o processo todo foi muito divertido e que sim, ela gostaria de fazer mais filmes como esse. Perfeito. Só lembrando, no caso, para quem não lembra direito, assim, porque esses filmes todos, no caso de Premonição, a gente lembra de acordo com a primeira cena que começa do acidente. Então, o número 1, o pessoal lembra que é do avião, né? E o número 2 é que começa com a estrada, o carro na estrada, que tem um caminhão carregando umas toras de madeira. E é nesse que a Lynda participa, que lá no meio do filme, a personagem dela realmente é morta no elevador de uma forma terrível. Assim, vale a pena conferir depois o 3, que é no parque, aí vem outras coisas, na pista de corrida no 4, e por aí vai, né? Mas assista o 2, principalmente, né? Que a Lynda está. Exatamente. Faz a maratona aí, todo mundo. Estando em uma série leve como Vision River e alguns anos em de um dos assuntos polêmicos como a lista de cliente, the client list, é uma das melhores partes em CA3 de poder mergulhar em diferentes atmosferas? Okay, so you have been in a very, very light-hearted series like Virgin River, but also in one with lots of polemic subjects, such as the client list. Oh, yeah. Would you say that being able to dive into these different worlds is one of the good things about being an actress? Absolutely. Absolutely. Yeah, because you get to experience what other people's lives are like and walk in their shoes. Like, you know, I did a television series for Amazon Prime called Tin Star. And in that, I actually got this tattoo for that show because I was playing a woman who owned a bar. I ran a bar. My name was Randy. My ex-husband was a gangster, like a motorcycle dude. And so obviously I'm not going to live that life, but I got to understand and experience that kind of life. So yeah, I think it's a really marvelous job when you have it, you know? Yeah.
Ok, então sim, gente, ela gostou. Ela disse que absolutamente é uma experiência maravilhosa poder você ter essa experiência, assim, de andar nos sapatos de outras pessoas, né? Seguir os passos de outras pessoas, entender como elas se sentem, se colocar no lugar delas, e pensar em outras realidades. Então, coisas que ela nunca teria pensado em como a vida das pessoas são. Ela citou a série Kingstar, em que ela faz a dona de um bar. Essa série está disponível na Amazon Prime. Não sei se está disponível aqui no Brasil, mas... Vale pesquisar. Que foi, inclusive, quando ela fez a tatuagem dela, foi durante essa série. Entendi. A gente ia perguntar mesmo sobre a tatuagem, né, Faustino? Tá aí a resposta já. Sim, sim. No caso, eu vou fazer aqui, então, a 12 para ela, Liz, que o longa-metragem Livre Metrópolis, onde ela fez a Kryla, né, é adaptado de uma peça teatral. O teatro continua a base essencial para o exercício do ator antes de atuar nas telas e na TV? A opinião dela como atriz, como profissional? Okay, so the movie Leaving Metropolis, in which you played Kryla, is adapted from a theater play. Yes. Yes. Do you think the theater is still an essential basis for being an actor before going to movies or TV? I do. In fact, I did, when I was transitioning out of being a singer, I did a lot of plays in town, and film and TV had just started to come to Vancouver, so I made my living in theater. And I actually did the play version of Leaving Metropolis, which is called Poor Superman. And I have a Superman tattoo on my stomach to commemorate doing the play and the movie. Because it was pretty awesome. Oh, that's good. Então, sim, ela acha que é essencial, e até porque tem muitos lugares que não é fácil, né? Não tem muitos lugares que os atores não têm acesso fácil, assim, à TV. Então, ela começou, inclusive, atuando no teatro, porque na época que ela começou nem tinha produtoras de TV que fizessem filmes, né, no caso, em Vancouver. E ela começou bem logo depois que o pessoal chegou, assim, ela estava saindo do teatro e indo para a TV. Então ela acha, assim, que é muito importante essa experiência. Ela gostou muito, fez uma tatuagem também em homenagem à peça e ao filme, que ela disse que é chamado de Superman Pobre. Olha só, interessante. No caso, já que ela tem essas tatuagens, né, Liz, assim, que são simbólicas de vindas de trabalhos dela, se ela tem, no caso, já que o nosso site é Tatuado, né, lembra ela, se ela tem vontade de fazer alguma outra, no caso, assim, baseado mesmo na vida real dela, no algum significado importante, alguma coisa assim, já que ela extraiu essas duas de trabalhos dela, por exemplo, né? Right, so we got a little curious about your tattoos, because you talked about two of them that were based on... Oh. This one, I did a series for 6 years in St. John's, Newfoundland, which is the total opposite end of Canada. Yeah. And I played a woman who had a murky past, like I was a drug dealer or something. And so I wanted something on my arm that reminded me of my past before I ran away to St. John's. I wanted to feel like a biker and feel like I got a tattoo, because it hurts a lot. It's like lying under a sewing machine for 2 hours. And it's like, oh my God, what am I doing? But I wanted to know what that felt like rather than makeup people applying a tattoo. You know what I mean? It helps me with the character. Plus, it forces me to exercise my arms. I see. That's a good motivation. It's permanent. You can't stop. No. Okay. Então, gente, ela disse que sim, ela tem 3 tatuagens baseadas em trabalho. Nem cheguei a terminar a pergunta, tá? Então, vou fazer a segunda parte ainda. Porque ela fez aquela no braço, né,
A primeira ela fez porque ela queria sentir como é ter uma tatuagem, já que ela estava fazendo uma motociclista, né? E ela tinha tatuagem, e ela queria ter essa experiência e não simplesmente aplicar maquiagem, porque é diferente. Ela disse que dói, que é como você ficar embaixo de uma máquina de costura por horas. Exatamente. Mas que Imagina. aquela do outro braço que ela fez, ela queria alguma coisa para se lembrar de casa, porque ela passou 6 anos em Saint John, que é a capital de Newfoundland, no Canadá. É o extremo oposto de Vancouver. Então, assim, Vancouver fica desse lado do Canadá, Newfoundland fica do outro lado, tá? Então, ela queria uma coisa para se lembrar de casa, para se lembrar de onde ela veio, né? Durante esse tempo. E acho que isso é um pouco pessoal também, né? Essa, de fato, é um pouco pessoal, apesar de ter a ver com a série, mas deixa eu fazer a segunda parte da pergunta. And Lynda, do you have any tattoos that are related more to your personal life than the works you have done? No, I do want I want to do another one here with, Egyptian hieroglyphics. Mm-hmm. Like, my name in Egyptian is like an eyeball, a bird, all the symbols, right? From the walls of the pyramids. I want to have my name, maybe. Oh. Yeah. That sounds good. Então ela disse que não tem nenhuma tatuagem relacionada à vida pessoal, mas que ela quer fazer outra, que o nome dela em hieróglifos egípcios. E tem uma coisa que eu esqueci de falar da outra vez, que ela disse que ter as tatuagens nos braços também motiva ela a continuar malhando os braços. Interessante, legal. Bacana, diferente para a mulher. Se puder falar para ela que eu tenho um pouquinho de tatuagem. Star Wars. Oh, amazing. O Obi-Wan Kenobi. Yeah. Stormtrooper. Yeah. Oh my God. How many hours did that take? Foram 8 horas de tatuagens e eu dormi em algumas. Oh. So about 8 hours, and he said he slept during some of them. Really? Lucky. Oh, amazing. Eu achei interessante o comparativo que ela fez. Nunca fiz tatuagem, mas tenho vários amigos que fazem, né? Assim, como fala, mas nunca vou usar essa expressão de que parece como se estivesse debaixo de uma máquina de costura. Porque a máquina de costura, para quem conhece, né, vai assim fazendo o negócio, né? Vai costurando o pano em cima. Eu acho que quando a gente vai vendo aquele negócio ali, claro, talvez o Faustino, a experiência dele é diferente porque ele fez várias. Mas assim, a gente vendo de fora, para quem nunca fez, realmente a pele, que é como se fosse costurando a pele, desenhando uma coisa ali que realmente é só quem tem apreço por aquilo faz mesmo, que marca uma coisa para a vida inteira. Né? E o que ela falou é interessante porque também são agulhas. A tatuagem são agulhas. Exato. E aí lembra muito bem isso. Mas eu durmo na tatuagem. I'm sleep. Boa comparação. Pode fazer aí para continuar a próxima, 13. A pandemia fortaleceu o elo das pessoas com o serviço de streaming a nível mundial. Você acha que é um futuro próximo, as grandes bilheterias permanecerão em pleno vapor? Okay, so the pandemic has strengthened people's bonds with streaming services. Speaking worldwide, do you think that in the near future, the big box offices will remain in full swing? Oh, you mean like the big movies that open and make 300 million on the first weekend? Yes. I don't know. I mean, I don't know. Honestly, I have no idea. I wonder also if, like, in New York, say, Broadway, live theater in New York, will that make the same kind of money that it has in the past? Because I don't, unless we're all, I guess, vaccinated or they got a cure for it, I don't think things are going back to normal anytime super soon. Yeah, I understand. Então ela disse que não tem ideia, assim, não consegue imaginar
porque as coisas mudaram muito e ela fica se perguntando se mesmo sobre teatro, se na Broadway as coisas vão continuar como eram antes, porque também era uma indústria que faturava muito, porque ela não acha que as coisas vão voltar ao normal, né, o famoso normal, num futuro muito próximo. Possivelmente as coisas... Vamos ter regras diferentes, vamos ter momentos diferentes. Eu acredito que vai ter essa mudança, né? Mas com todo cuidado. Uma coisa importante que ela disse, a não ser que todo mundo se vacine, né? Estejamos todos vacinados, ou que encontrem uma cura, mas estamos mais perto da vacina, né? Isso, yes. Inclusive, a minha eu agendei para amanhã. Olha, se Primeira vacine. A idade de Cristo, os 33 anos. Vamos lá. Só dar os avisos aqui, no caso, antes de passar para a próxima parte, que já é a reta final da nossa live. Que pena, gente. Mas, assim, não sei se o Faustino vai querer falar de algumas, mas na semana que vem, gente, nós temos live segunda, quarta e sexta, né? Na segunda-feira nós temos, acho que já vou falar, porque já está confirmado, o ator, no caso que é protagonista da série, filme O Doutrinador, né? Vai ter uma live com ele, que é um pouquinho mais tarde, no caso às 9h30 da noite, né? Vai ser tanto no Instagram, como simultaneamente aqui também no nosso canal do YouTube. Inclusive, se inscreva aí. Na quarta-feira, né, vamos falar sobre rock nacional com o Paulão, um vocalista, no caso, da banda de rock, que criou muita coisa aí para nossa música nacional, né? E na sexta-feira, que é sexta-feira 13, né, a gente vai ter aqui o elenco, né? Vamos valorizar também nossas produções nacionais mais uma vez. Vamos trazer aqui alguns atores do elenco da série Desalma, da Globoplay, né? Já que é sexta-feira 13, e a série é de terror, sobrenatural, aquela coisa toda, um suspense bem forte. A gente vai estar aqui na sexta-feira 13 com eles, no mesmo horário, 8h30 da noite, no canal do YouTube nosso aqui também, tá? Visite nosso site, nossas redes sociais, tá aparecendo aí. Nós estamos aqui com a Elizabeth, que é a nossa tradutora, ela é professora de idiomas, né? Tá aí à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Sigam a Lynda também, no caso, aí nas redes sociais dela, e acompanhem os trabalhos dela, que são incríveis, que o currículo é imenso. Falando nisso, se tem como ela indicar para a gente, Liz, na nossa sugestão nerd, né, indicar uma série que não seja alguma que ela não tenha feito, mas que ela goste de acompanhar, que marcou a vida dela, né, especial para ela, um filme do coração e um livro daqueles que ela guarda na alma, né, que ela pode nos sugerir. Yes. Okay. Okay, so we are about to finish, and we would like that's a pity. We would like some nerd suggestions, and can you indicate us a special series for you, a movie you keep in your heart, and a book to keep in our souls? That I personally love? Yes. I love The Wizard of Oz. I've always loved The Wizard of Oz. You know that one? Yes. Somewhere over the rainbow. Yeah. Wow. That's a beautiful movie. Yes. TV series. Let me think about that. And a book. The Alchemist. By Paul. Yes. Yeah. I don't know if I say his name right. Paul is Coelho. Yes, Paulo Coelho. Coelho. Paulo Coelho. Oh, Is he Brazilian? Yes, he is. No! yes. Oh! Very good. Oh, I didn't know that. Amazing. Yes, I think he's the most one of the most famous Brazilian authors Yeah. in the world. I think so. That amazing. Okay, so that definitely is the one. TV, I don't know. I mean, I've watched TV so much. Okay, you know what I'm going to say? My favorite show of all time that no longer exists. Do you know the comedian Carol Burnett? Carol Burnett. No. Let me see. She used to have a show on television. It was a variety show where they would do some comedy sketches and then they'd sing songs. And I wanted to be on that show since I was 10 years old. I'm not 10 years old anymore, but yeah, that was my favorite show of all time. Oh, I see. Então ela disse que... Carol Burnett. I'm going to look her up here and show you. Yeah. Então, gente, ela indicou o filme O Mágico de Oz, que ela cantou um pedaço, ela disse que o filme é fantástico,
filme da vida dela. Beautiful. Livro, como vocês devem ter entendido, ela gosta muito do Alquimista, né, do nosso Paulo Coelho. Ela não sabia que ele era brasileiro, então... E a série, não é bem uma série, mas ela gostava muito desse programa que era The Carol Burnett Show. É um programa um tanto quanto antigo, porque essa artista... ela tá ali It's from mostrando. the 1970s. Yes, I see. Yeah, long time ago. It is. Então, Very funny, though. é um programa de TV, né, que foi ao ar entre 67 e 78, então, de fato, é um tanto quanto antigo, mas ela disse que era um programa de sketches, era um programa que tinha quadros de humor e que ela sempre quis estar naquele show. Então, não é bem uma série, mas é o programa favorito dela. Legal. Tem uma indicação para ela, como ela gosta do Paulo Coelho, tem um filme chamado Não Pare na Pista, que conta o período que o Paulo Coelho viajou para escrever O Alquimista. É um filme brasileiro, nacional de 2014. Oh, I see. Oh, so they are indicating you there is a movie about Paulo Coelho when he traveled around the world to write The Alchemist, actually. Really? Yeah. Was it made in Brazil? Yes. Yes. What is it called? They said Não Pare na Pista. I'm not sure if there is an English translation. Is it like a documentary? Movie. Filme. It's a movie. Yes. With an actor playing Paulo. Oh, wow. I would love to see that. I see. We are going to send you the information later. Yeah, that would be awesome. Informar para ela se tem algum stream, alguma coisa assim, né? Depois passa para ela. Tem aí, Faustino, se tem algum stream, algum local? Eu vou pesquisar aqui. Beleza. Então, antes do Faustino fazer a parte final, que na verdade para ela deixar a mensagem para os fãs brasileiros, aí, tanto dela como da série, Liz, assim, só falar para ela que desde já a gente está muito grato dela estar aqui com a gente, é um dia muito especial para a gente, já guardou isso, que da outra vez não deu certo, foi adiado, conseguimos reagendar, né? No caso, a gente quer dar um abraço à equipe que trabalha com ela, foi muito gentil com a gente nas trocas dos e-mails, para estar agendando, organizando, né? No caso, a gente deseja muito sucesso para ela cada vez mais, e assim, a gente eu vou citar um exemplo, se você puder falar para ela, a Lana Parrilla, por exemplo, quando ela veio ao Brasil 2 vezes, né, que fez a série Once Upon a Time, ela deve conhecer. Ela falou que quando ela vem no Brasil toda vez, ela se sente como se fosse a Madonna, devido os fãs do Brasil serem tão eufóricos, tão elétricos, né? Aquela coisa toda. Então, se um dia ela vier aqui, com certeza ela vai ser muito bem recebida, né? E já fala para ela se preparar, porque a coisa que, no caso, é correria, o pessoal quer, no caso, realmente tem que ser fora de pandemia, que o pessoal quer tocar, quer abraçar, quer tirar selfie, aquela coisa toda. Espero que a gente se encontre ela em algum evento, principalmente se ela entrar na série aí Superman e Lois, né, que é uma série super nerd, talvez vai participar de alguns eventos próximos que vier por aí, já todo mundo vacinado, e que a gente deseja muito sucesso para ela, e é uma honra ter tido ela aqui hoje, tá? Okay, so Lynda, we were cheering you and rooting for you to come here someday. Jose was commenting that many actors, when they come to Brazil, they don't think they're such big stars in Brazil, but when they come here, and he gave the example of Lana Parrilla, she said she feels like Madonna when she comes to Brazil. Oh, yes, because Brazilian fans are very devoted. They like to take pictures and hug if they can. oh, that's and cool. we are all rooting for you to get the part in Lois and Superman and Lois. Yes. My third Superman thing, right? From the play to Leaving Metropolis to this one. That's true. So we are all rooting for you to get the part and come here when the pandemic's finally over someday. That would be great. Well, you know how they have the Comic-Con and all those different kind of conventions? Yes. Maybe they do a Virgin River Con. Well, we do have a version of Comic-Con in Brazil. We call it CCXP, actually. Oh, yeah? Okay. Yeah. Unfortunately, it was not possible to to make it in the last 2 years, but hopefully in the near future, we're going back to events.
That'd be cool. Well, I'm double vaxxed, so I'm ready. That's helpful. O filme Não Pare na Pista, ele tem no Google Play. Google Play. Para Streaming, aluguel, pra né? aluguel. Pra baixar. Okay, so the movie we talked about is on Google Play, apparently. Oh, and you're going to send me the name of it, yeah? Yes. That would be great. I would love to see that. And I should read that book again. It'd be good. Can I take a picture of you guys? Yes, sure. Are we finished? Almost. Okay. No, I was... Você poderia deixar uma mensagem ao público de Vision Readers aqui no Brasil, é claro, seus fãs brasileiros, por favor? Oh, yeah. So this is actually our final question. We are asking you to leave a message for your Brazilian fans and our public in general. Oh, wow. Okay. Am I looking in the camera? Is that right? Does that look right? Okay. Yes. Okay. To all the wonderful Brazilian fans, just thank you for tuning in and watching Virgin River and supporting it so well. And just, I can't thank you enough. And I'm grateful for the love and support that's coming via the internet, via Instagram, via everything from Brazil. So thank you. Ok, thank you very much. Então, ela agradeceu muito por todo o apoio e o carinho que tem recebido dos fãs, tanto via Instagram, via Facebook, todas as redes sociais, na verdade. Muito obrigado, gente. Obrigado por vocês estarem assistindo a nossa live. A gente encerra essa live aqui, essa live vai ficar salva. Muito obrigado, Lynda. Muito obrigado. Foi incrível conhecer a sua história, conhecer o seu amor, a sua paixão pelo seu trabalho como atriz, por tudo que você representa a nossa história também. Você marcou a nossa história. Muito obrigado. Gente, como ela falou, se vacinem. Vacina salva vidas. Por favor, vão ao posto de saúde. Vacinem-se. Que vacina salva vidas. Muito obrigado, gente. Que a força esteja com vocês. Boa noite. Goodbye. Good night, guys.